gente, agora aqui no Mundo dos Esportes, nós vamos falar de organização, de futuro, de mentalidade nova que funciona no futebol brasileiro. A gente vai falar de SAF também, porque é um caminho que parece ser irreversível para as equipes aqui do futebol brasileiro. E a gente vai receber aqui no programa o CEO da SAF do Londrina, que é o Armando Sheckerdemian. Executivo, sólida formação acadêmica, formado em Direito, especialização na GV, MBA nos Estados Unidos, enfim, homem do mercado financeiro, passou por grandes instituições aí, é do ramo, conhece. E agora me diz uma coisa, como é que você foi cair no mundo do futebol, mano? Que é bem ao contrário da tua atividade, porque o futebol, vamos ver o que a gente faz e depois a gente vê o que dá. E no mundo corporativo não funciona dessa maneira. Bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado por me receber, um prazer estar aqui falando contigo. Eu caí no mundo do futebol pela paixão. Futebol, né, sempre foi uma paixão na minha vida, e quando eu vi o advento da SAF, eu acreditei que poderia haver um movimento sério de profissionalização no esporte e que poderia abrir brecha para pessoas do mercado, né, na administração, na gestão de negócios, poderem enveredar para esse caminho, e foi assim que eu acabei buscando e fazendo um pouco de relacionamento para entrar no mercado que é tão apaixonante quanto o futebol. Pois é, além de apaixonante, ele é desafiador, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente convive com a necessidade de modernidade, a gente tem um conservadorismo que atrasa demais o futebol, e é um jogo que eu não sei quem está ganhando nesse momento. O que você me conta? Eu acho que dizem ter uma reserva de mercado no futebol, né? Por querer dizer que ele é um mundo à parte, e óbvio que tem os seus desafios, né? No futebol tudo toma uma proporção muito grande por conta de imprensa, da torcida, né? O cliente final, ele ser um torcedor é diferente e o consumidor também é um pouco diferente da dinâmica de empresas, mas no fim do dia é um negócio como qualquer outro que tem necessidade de previsão de gestão de caixa, de criação de processos e procedimentos, de pessoas para fazerem as coisas acontecer, governança. Então, eu acho que tem as suas nuances, né? Acho que não adianta a gente imaginar que, principalmente na gestão de elenco, na gestão de logística de futebol e afins, você não precisa de um conhecimento, mas a gestão administrativa, ela é como qualquer outra empresa. Ela está criando um distanciamento muito grande no futebol brasileiro, a gente já vai abordar isso. Nesse momento, você é o CEO da SAF do Londrina, né? Perfeito, CEO da SAF. O Londrina é uma equipe muito tradicional, está tendo um começo de temporada muito bom. É mais fácil estruturar um time que tem uma situação assim, de exposição menor, com todo o respeito, do que grandes clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, São Paulo. É mais tranquilo? Se aceita melhor essa mudança de gestão? Eu acho que... eu não tive outra experiência, né, para poder comparar, mas a minha impressão a torcida do Londrina é bem exigente, tá? Eles acompanham, eles são bem exigentes, mas acho que tem um movimento que eles estão enxergando, né, por conta da transparência, por conta das conversas, da governança, e acho que a performance esportiva também ajuda um pouco nesse trabalho, onde está tendo um apoio bem bacana. Difícil eu dizer, confirmar que é mais fácil ou mais difícil. Imagino que a pressão de clubes com torcida de massa seja maior ainda, mas eu acho que a gente está tendo aí, até mesmo pelo que está sendo feito e o que está sendo visto pela torcida e comunicado e transparente para a torcida, eu acho que a gente está tendo uma boa aceitação, sim. O grande temor do torcedor em relação a essa transformação à SAF é perda de identidade, perda de um pseudo-controle que o torcedor teria no clube. Isso procede ou é temor infundado? E se ele existe, é uma comunicação mal feita para o torcedor entender melhor o que vai acontecer?
Eu acho que o temor ele existe, mas eu acho que talvez ele seja infundado, porque o clube ele tem a sua identidade, ele tem a sua tradição e a gente Não é um bom respeita, né? negócio mexer nisso, né? Não de novo, o torcedor ele é o principal ativo, o principal patrimônio do clube. Então, você não quer frustrá-lo, você não quer mexer onde ele está muito acostumado. Onde a gente consegue interferir e mudar são processos, são procedimentos, mas acho que não identidade, não Cor de camisa, logotipo, cor de distintivo. camisa, exato. Essas coisas ninguém tem interesse em alterar, muito pelo contrário, a tradição é muito relevante. E aí, voltando à tua pergunta anterior, né, toda a questão de superstição no futebol ela é muito latente. Então, eu acho que é uma preocupação que ninguém, pela natureza de um negócio, você não vai desprestigiar o torcedor e a identidade do clube, a cultura daquele clube, ela tem que ser preservada. O advento da SAF, a gente pode até dizer que é novo, acho que não tem uma década aqui no Brasil. Você percebe uma mudança, uma aceitação maior ou ainda a resistência é grande, não só por parte dos dirigentes, mas por parte dos torcedores? Eu acho que já é uma realidade, Fernando. Acho que a gente tem visto cada vez um número maior de SAFs, né? Tem visto é, exemplos extremamente bem-sucedidos e acho que assim vai ter resistência, vai ter, como você colocou também anteriormente, né? Daquela tradicionalismo que tenta se impor no mercado e segregar o conceito de dono versus associação, um modelo associativo de gestão. Então, eu acho que tem essa resistência, mas no fim do dia é um conceito, é um tipo societário, né? A SAF. O que importa por trás dela são as pessoas, a governança que a rege, e isso na verdade não tem relação necessariamente direta com o tipo societário. Então eu acho que veio para ficar. A gente está vendo adventos, avanços na regulação, e eu acho que vai ser cada vez mais natural e ao mesmo tempo que não obrigatório, né? Não quer dizer que todos os clubes vão necessariamente seguir esse modelo. Eu acho que de fato veio para ficar, é uma tendência que tem do ponto de vista de atração de investimentos, pontos muito relevantes para permitir que investidores profissionais olhem para esse mercado, mas não é uma necessidade, apesar de ver com muitos bons olhos, né? É comum no meio corporativo você ter empresas, profissionais especializados em comprarem empresas quebradas, reestruturarem e venderem, recuperarem financeiramente. O futebol, mais ou menos, a gente vê essa situação. Tirando raras exceções, a maioria dessas empresas, se a gente pode colocar fazendo essa analogia, estão quebradas. Se a gente tivesse falência no futebol, a gente não teria campeonato. Hoje, a gente tem mais equipes numa situação falimentar do que equipes adimplentes? Uma pergunta difícil essa, Fernando. Dizer se tem mais equipes nessa situação, eu não sei te precisar, mas eu Mas a acho tua que a gente percepção? é um volume considerável da situação de empresas, né? Acho que tiveram muitas gestões que a gente acompanha pelo noticiário, vamos dizer, irresponsáveis, que acho que colocaram diversos clubes em situações delicadas. Os custos do futebol eles são extremamente elevados, então mesmo um negócio bem redondinho e bem gerido, ele é muito difícil, e esse movimento da irresponsabilidade nos seus competidores, ele muitas vezes, eu acho que ele acaba incentivando que os outros clubes busquem mais ou menos o mesmo caminho, porque você, às vezes, acaba competindo com clubes que não estão, vamos dizer, indo para o lado do fair play financeiro, observando as regras aí de um fair play financeiro, e eles acabam esportivamente tendo
uma vantagem competitiva em relação a você. Então, o movimento ele pode se tornar um círculo vicioso muito, muito facilmente. Então, acho que tem talvez aí um paralelo com o que você traçou em relação a negócios e empresas que fazem o chamado turnaround, né? De levar uma empresa que é deficitária para um resultado positivo, visando uma venda com um lucro nesse negócio. A gente pode dizer que o futebol brasileiro está em liquidação por essas oportunidades, situações falimentares que a gente vê nos clubes. Ele respira por uma falta de regulamentação que talvez consiga, a partir do fair play, a gente consiga reduzir isso. Mas nesse momento, o futebol está em liquidação? Do ponto de vista comercial? Não, eu acho que nós não podemos dizer isso, porque as receitas, os patamares de receita, principalmente até, né, o ano passado, quando a gente viu todo o movimento das bets, ele estava extremamente elevado, né? E quando você vê os valores dos salários e os custos dessas operações, é difícil dizer que o mercado ele está em liquidação. Acho que a questão do câmbio para um estrangeiro afeta significativamente a análise do valor de um clube de futebol aqui, mas você também tem exemplos muito, muito bem-sucedidos, SAFs ou não, né? Então, os exemplos aí, obviamente, que a gente está pegando os extremos, né, de um Palmeiras e de um Flamengo, que estão demonstrando que, mesmo no modelo associativo, tem feito uma gestão exemplar. E outros, né? A gente viu, né, puxando o gancho da sua conversa anterior, a gente viu o movimento que aconteceu aí com o Cruzeiro, onde um primeiro movimento do Ronaldo, talvez no mesmo viés de tentar valorizar o ativo, tentar gerenciar ele de uma forma mais profissional, ele permitiu ter uma transação dentro do mercado do futebol, que acho que isso tudo é muito, muito positivo, vai trazendo olhares de investidores institucionais e profissionais para olharem com mais cuidado e carinho para o futebol. Nós estamos conversando com o Armando Cherquerdemian, perdoe, CEO do Londrina, da SAF do Londrina. Você tocou num ponto interessante agora. A gente está vivendo uma bolha que eu vejo como perigosa, a bolha das bets. O futebol está todo ele alavancado no investimento de bets. E se tirarem o pé, a gente não vai sobreviver, porque a gente está vivendo uma irrealidade financeira, de salários, de contratações, de repatriação de jogadores. Não é perigoso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o mercado, esse ano a gente tem sentido que, inclusive, ele está começando a se adequar já a isso. E retrair, né? Você teve uma retração de investimentos, né? Das também, bets. Uma retração de investimentos. As bets já deram uma sinalização bem diferente para os clubes esse ano, eu acho, e, consequentemente, a gente tem visto esse mesmo movimento com relação às pedidas dos empresários e jogadores. Eu acho que a gente vê diversos clubes, né, olhando principalmente para uma realidade de Série B, que a gente, obviamente, tem acompanhado um pouco mais de perto, onde começou se falando em folhas em patamares muito mais elevados, jogadores com quem a gente teve interações no primeiro momento, cujo salário era numa expectativa, talvez, desse cenário que você descreveu, e que talvez por uma responsabilidade um pouquinho maior, cada vez mais cuidadosa dos dirigentes, essa realidade acho que tem batido a porta dos clubes, batido a porta dos empresários e dos jogadores, e a gente tem visto um pouquinho mais de pé no chão, mas ainda acho que sim, tem um perigo considerável nesse cenário, sim. Agora, me diz, a gente está vendo aí essa disparidade, né, econômico-financeira, não sei se na Série B a gente tem esse fenômeno também. Na Série B acho que tem mais SAFs do que na Série A em disputa, né, das equipes. E a gente está vendo um abismo que está sendo criado, cavado através de organização,
de gestão e também de arrecadação. E a gente corre o risco de transformar o futebol brasileiro num campeonato espanhol de 2 times, num campeonato inglês de 3 times, num campeonato alemão de um time só. Não está sendo perigoso esse distanciamento que a gente está criando e parece que os clubes não estão atentos a isso? Com certeza. Eu acho que... Para o negócio deve ser ruim, né? Imagino. Sem dúvida, porque o que move o torcedor é a competitividade, né? Então, você vai ter mais arrecadação para o seu clube se você tiver ele com boa performance esportiva. Tudo isso vai atraindo mais audiência, vai atraindo mais patrocínio, que vai permitindo um investimento mais significativo, a montagem de um elenco mais competitivo, que traz mais público e o movimento se repete. Se você tem a concentração em menos players, em menos clubes, consequentemente, a atratividade do futebol ela vai ficando menor. Então, os clubes que não fazem parte dessa elite, vamos chamar assim, eles vão o distanciamento ele vai aumentando e consequentemente, a gente vai vendo uma competitividade mais difícil e o ciclo que eu descrevi anteriormente, ele vai ficando cada vez mais concentrado em poucos clubes. Para a gente ter esse monopólio, se nada for mudado, as coisas continuarem, que o Brasil tem uma tendência de dar um jeito e o brasileiro não é afeto a mudanças radicais, nós teríamos uma década ainda de um certo equilíbrio ou estou sendo generoso demais? Uma década de um certo equilíbrio? Mantendo como começa o brasileiro, com 5, 6, 7 com times com chances reais de faturar o título. Eu acho que a gente, nos últimos anos, tivemos um patamar de receita que permite que os principais clubes façam um movimento de reestruturação de uma forma mais rápida, por exemplo, do que eu vejo que aconteceu com Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Eu acho que clubes como, sei lá, São Paulo, Corinthians, o que aconteceu com o próprio Cruzeiro, com algum nível de investimento e uma disciplina financeira respeitável, eles têm a chance de rapidamente não atingir patamares de responsabilidade financeira semelhante a desses clubes que eu mencionei antes, mas de reduzirem bastante a sua alavancagem financeira, o seu endividamento e, consequentemente, terem menos dinheiro de receita ou dinheiro bom, vamos dizer assim, indo para pagamento de juros e sim sendo destinados para a montagem de elenco. Então, eu acho que tudo vai depender, vamos dizer assim, da responsabilidade dos dirigentes. Não tem muito como cravar. Historicamente, esse retrospecto não favorece esse tipo de conclusão, né? Concordo. Nesse sentido, eu concordo. Mas eu acho que, historicamente, o comportamento dos dirigentes não favorece, mas a profissionalização talvez jogue um pouco a favor. E como a gente está vendo esse movimento de receitas um pouco maiores, ele pode acelerar o encurtamento aí desse distanciamento, mas não te diria que também necessariamente é isso que a gente tem visto no mercado. Acho que eu estou um pouco contigo aí. O Londrina paga as suas contas em dia? Tem algum atraso? Atrasa salário de jogador? Atrasa fornecedor? De forma alguma. A gente está com tudo em dia. A gente tem passivos que a gente tem que colocar em dia do histórico. Exato. Tudo dentro de um fluxo de pagamento, mas a gente não atrasa salários, não atrasa fornecedores, a gente tem tudo, isso é um mantra. Como é que você vê clubes que têm as suas finanças organizadas, encarando times que não têm suas finanças organizadas e às vezes ficando pelo meio do caminho, perdendo espaço para esses times que não se organizaram e não têm o seu fluxo, os seus pagamentos em dia? É complicado. Eu acho que é um movimento que a gente tem visto diversos clubes reclamando desse formato, e eu acho que, né, todas as iniciativas aí que já estão sendo
colocadas em curso pela CBF vão no sentido de coibir isso, de tentar evoluir e melhorar nesse sentido, né? Tem todas as discussões também de ligas, que eu acho que poderiam facilitar um pouco o direcionamento, né? A cobrança, né, interna dentro de um grupo estruturado e organizado, que você teria punições e direcionamentos para quem não está cumprindo determinados regramentos e, consequentemente, tornando a coisa menos equânime. Então, eu acho que não é um movimento bacana, com certeza. Nós estamos conversando com Armando Shekerdemian, que é CEO da SAF do Londrina. E Londrina faz parte de uma outra empresa, que é a Esquadra Esportes. O que é a Esquadra Esportes? A Esquadra é uma plataforma multiclubes, né, o que a turma comumente chama de MCO, que tem 5 clubes dentro da sua plataforma, o Londrina sendo o principal deles. Tem outros. O outro clube que disputa a divisão profissional é o Linense, do interior de São Paulo. Você tem 3 outros clubes que são exclusivamente formadores de jogador, que são o Conquista, em Vitória da Conquista, o Ipiranga, na Bahia, e o VF4 em João Pessoa. Então, a gente tem, com isso, uma possibilidade de explorar a complementariedade de calendários das diferentes competições, visando buscar o desenvolvimento de ativos, de jogadores, para que a gente possa se tornar um grande exportador de jogadores para fora do país. Esse tipo de modelo de negócio, a gente vê vários grupos fazendo isso pelo mundo afora. O City, por exemplo, é um muito forte. Nós tivemos agora no Mundial de Clubes, o México teve que trocar um dos seus representantes porque pertencia ao mesmo grupo desportivo. Nesse momento, as equipes que você tem ainda não se confrontam, né? Mas como é que você consegue passar essa segurança de você manter a idoneidade esportiva, a lisura esportiva, você tendo, de repente, equipes do mesmo grupo se enfrentando, talvez em competições aí, numa mesma competição, melhor dizendo? Eu acho que esse movimento ele tem acontecido cada vez mais no mundo. Eu acho que, da mesma forma que o advento das SAFs, né, você também tornar plataformas multiclubes uma realidade mais comum no futebol, por conta de economia de escala, por conta de presença regional, que vai te beneficiar com relação à captação de jogadores em regiões diversas. Ela também tende a ser aí uma tendência global. Não digo que todos os clubes um dia vão fazer parte de plataformas desse formato, mas acho que a consequência disso vai ser você ter cada vez mais regulamentações e diretrizes nesse sentido. Então, hoje é tudo muito novo, para nós ainda é uma realidade distante. Eu acho que o simples fato de sermos uma empresa com uma governança, com uma transparência, com um grupo de investidores por trás, acho que tudo isso naturalmente vai acontecendo na formatação disso. Mas eu acho que o mercado ele tende a se regular e é completamente passível, até porque você tem profissionais lá na ponta que tem o seu interesse econômico, familiar, sendo decidido no campo. Então, eu acho que tem que se tratar isso com uma naturalidade, sabendo que a gente vai ter um mercado agindo e evoluindo nesse sentido. Dentro da tua observação, você acha que a gente corre o risco, num futuro, aí de ter alguns grupos mandando no futebol, com várias equipes dentro do guarda-chuva? Eu acho difícil, Fernando. Acho que a gente olha para a situação, assim como aqui no Brasil eu vejo que vamos dizer, a espanholização, né, como você colocou, ou tornar o futebol
num nível alemão, ele toma muito tempo por conta das dimensões continentais e mesmo que talvez não 100% por competência, tem clubes formando diversos jogadores e elencos competitivos em regiões distantes por conta simplesmente da regionalidade. Eu acho que no mundo você vai ter a mesma coisa. E por mais que a gente veja um investimento financeiro mais elevado, nem sempre isso aí se traduz numa performance esportiva vitoriosa. Então, eu acho que é difícil dizer que vai ter alguns poucos grupos controlando o esporte mundialmente falando. É uma coisa muito grande, talvez. A gente tem visto o interesse do Mubadala, que é um fundo, se eu não me engano, da Arábia Saudita, estava interessado em botar dinheiro aqui, até inclusive com uma das ligas que a gente tem. Você vê a XP, você vê o BTG, uma briga aí para entrar nesse negócio do futebol. Cara, o futebol, apesar de todos esses problemas, essas dificuldades, essa fama de ser mal pagador, mal administrador, por que ele atrai esses grupos econômico-financeiros tão grandes e representativos no mundo? Porque as empresas de futebol elas são grandes geradoras de caixa, se bem geridas. Então, olha o tamanho do faturamento de Flamengo, Palmeiras, Corinthians. São todos faturamentos, se não acima, na casa do bilhão de reais. São poucas as empresas no Brasil que têm faturamento tão significativo. Então, o movimento de paixão dentro do futebol acaba fazendo com que os torcedores eles gastem de uma forma passional e não necessariamente racional. Então, eu acho que isso tende também a você trazer mais recursos para dentro da sua empresa. E quando a gente olha para a baixa profissionalização, você também pode olhar para o outro lado e falar, poxa, tem muita melhora a acontecer. E com muita melhora a acontecer, provavelmente vai significar mais receita, mais lucro, que é uma coisa que sempre vai atrair os investidores. Então, acho que esse é o tamanho de negócios dentro do futebol, o tamanho do mercado futebol que atrai esses investimentos. E o mercado financeiro ele não é tão generoso com resultados como é o futebol. O futebol permite erros e acertos em uma proporção incrível, né? A gente tem visto muito mais erro do que acerto. E o mercado financeiro, o mercado de investidores, é assim, deu lucro. Se não deu, por que não deu? Vamos resolver, corta o mando, vai embora, reestrutura. O mercado financeiro, que é tão binário, é ou não é, ele consegue conviver com essas incertezas do futebol? Eu acho que tem que ter um aprendizado. Eu acho que não é... Você tem razão, né? É uma coisa um pouco mais racional. Mas você vê já hoje, você mencionou alguns participantes de mercado aí que já estão dentro do futebol há algum tempo, outros que estão entrando e que, consequentemente, eles vão aprender a dinâmica do mercado. O que está na planilha não é o que necessariamente vai ser executado e tem que ter flexibilidade e adaptação, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina que o mercado financeiro acaba impondo e trazendo pode, sim, tornar as coisas dentro do futebol um pouco mais previsíveis. Não são mundos muito diferentes, cara? Eu acho que não. Como eu coloquei, no fim das contas, você tem... O futebol ele é regido por empresas. Cada clube ele tem o funcionamento de uma empresa que tem um componente passional um pouco mais exacerbado do que na maioria dos negócios. Mas a gestão, caixa, negócio, procedimentos, processos, ela é semelhante. Então, eu acho que não necessariamente você está excluindo uma coisa da outra, né? Hoje, vamos dizer assim, na elite do futebol brasileiro, que seria a Série A e a Série B, a gente tem ainda uma maioria de clubes amadores. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma dificuldade incrível de se organizar liga
de se organizar uma liga única de interesses comuns e benefícios comuns. Isso só vai ser possível quando a gente tiver um número maior de SAFs, porque aí a gente vai ter o interesse do resultado sendo preponderante, predominante em cima desse jeito amador de se administrar? Acho que pode facilitar, mas acho que o que talvez vá de fato levar a esse movimento é o amadurecimento da ideia, o amadurecimento das conversas. Até pouco tempo atrás não se falava nisso, então acho que os dirigentes talvez nem não refletiam sobre isso. Acho que com mais estudos, né, mais divulgação sobre o tema, eles refletindo um pouco mais. Eu acho que talvez... desespero, viu, Armando? Eles só estão mudando por desespero. Não é por conscientização. Estão aprendendo pela dor. A questão da competitividade, né, ela é muito latente no futebol. Então, um dirigente, ele tomar uma decisão que, de alguma forma, pode beneficiar o clube rival, pode ter uma questão muito negativa dentro do mercado. Então, nesse sentido, você ter SAFs com governança, onde a pessoa que está tomando a decisão, ela está olhando para o longo prazo daquele clube e não necessariamente para o mandato dela, favorece que a decisão racional seja tomada. Então, eu acho que é um movimento que tende a ocorrer com uma facilidade maior ao longo do tempo, sim. E esse ao longo do tempo, dá para fazer uma previsão? Não consigo. Infelizmente, não tenho essa resposta, não. Você falou de fazer contratos, previsibilidade para o jogador. Agora, a gente teve 2 exemplos aí de repatriamento que o Lucas Paquetá, o time dele ia cair lá, o West Ham, existia uma cláusula no contrato que diminuía 50%. A mesma coisa acontecia com o Arias, que estava no Wolverhampton, veio para o Palmeiras. Também, se ele ficasse lá, ele ia ter uma queda de 50% no seu rendimento. Isso na Itália já está sendo também estudado, trabalhado. Eu acho que esse também é um caminho para se dar essa previsibilidade orçamentária que você precisa. Eu não vejo os clubes se movimentando nessa situação, ou pelo menos se articulando. A gente não, às vezes pega alguns exemplos, copia coisas de fora, mas as coisas que realmente importam, que têm relevância, como isso que você colocou, ela não entra na pauta. Eu concordo. Eu acho que é um tema que, vamos dizer, nos meus pretéritos de torcedor, eu sempre defendi muito, mas também você tem que entender o mercado, porque se o clube vizinho ele não está oferecendo uma situação como essa, será que você vai ter condição de contratar um jogador? Não, mas os clubes têm que estar juntos. Perfeito, mas aí volta talvez no tema da liga. Os clubes não conseguem se organizar para formar uma liga que muitas vezes é visto como uma situação benéfica da negociação de um bloco, de aumentar o bolo para todo mundo. Eles vai ter maior dificuldade deles remarem nesse mesmo sentido, porque o clube que está com o maior poder aquisitivo, ele vai ter menos preocupação e vontade de fazer isso. Então, a competitividade entre os clubes e a diferença financeira e operacional deles vai ditar essa regra, mas vamos dizer, pelo bom senso, concordo gênero, número e grau contigo. Nós vamos voltar ao início da conversa quando eu disse isso. Se a gente não tiver a noção que isso passa por essa situação, inclusive e outros itens importantes, nós vamos ter um campeonato de 2 times, 3 times. A parte financeira vai ser muito superior à parte desportiva, vai fazer a diferença. Então a gente não está se preocupando com uma coisa extremamente séria e que está aí na porta, está aí na cara, está escancarado, porque quem está bem cada vez mais vai querer ficar bem e quer que os outros se danem. E a gente não está conseguindo ver essa situação. Uma coisa que me chama a atenção, o Londrina é gramado natural ou é sintético? A gente está trocando agora, era gramado natural e vai continuar sendo, mas nós estamos no processo de troca do gramado do nosso estádio. Para?
natural, continuar no Continuar com o natural. Aí a gente tem na Continuar com- Série A 5 times que usam gramado sintético contra 15 que usam gramado natural, com restrições, alguns com mais qualidade, outros não. Esse é um ponto que os clubes não conseguem ter uma unanimidade. Aí vem, não, a FIFA permite, vírgula. Nós paramos na vírgula. Para clubes que não tenham condição de ter um gramado natural, por exemplo, na Champions League, o Bodo Glimt da Dinamarca é o único equipe com gramado sintético, porque lá neva, a grama não nasce. Na Ucrânia, na Rússia, outros países. E aqui a gente parou na vírgula, né? A FIFA permite vírgula, desde que você não consiga manter. Você vê disparidade desportiva, porque eu entrevistei alguns dias atrás aqui na Bandeirantes, um professor doutor da Universidade Einstein aqui, especialista em recuperação, em lesões. Ele disse que fizeram uma revisão de estudos médicos, pegaram os maiores estudos médicos, fizeram uma revisão, encontraram pontos comuns. Foi publicado num braço da Nature, que é uma publicação muito respeitada na área científica. O gramado natural, ele lesiona os jogadores 20% mais do que o gramado sintético. Né? Então, a gente não tinha esse número. Mas o que entra em disputa aí é a falta de padronização, a dificuldade e também a dinâmica de jogo. Você falar com 99% dos atletas, eles preferem jogar num gramado natural bom. Você, como vê essa disparidade, não sei se na Série B, me perdoe meu desconhecimento, mas existem várias equipes com gramado nesse mesmo patamar, 25% aí 20% dos clubes que disputam a série com gramados de uma maneira, outros de outra? Eu acho que o ponto é exatamente o que você trouxe, a falta de paridade. Eu acho que esse, né, você ter bons gramados em ambas as situações, eu acho que já é um ponto de partida, que é uma coisa que a gente vê não acontecendo, né, num cenário de Série C ainda mais comum, como a gente enfrentou no ano passado. Na Série B também vai subindo isso conforme a divisão aumenta. Mas eu acho que a padronização é que deveria ser o tema, e não necessariamente uma padronização pelo mesmo tipo de gramado, mas uma padronização de nível de qualidade, onde a gente teria que ter todos bons gramados dentro de divisões que nós estamos falando dos principais clubes do país, colocar em risco ativos, os principais ativos dos clubes que fazem investimentos elevados dentro para que a engrenagem funcione. Então, eu acho que a gente deveria ter uma preocupação maior em ter um nível mais equilibrado dentro das diversas divisões e acho que, respondendo a última parte da pergunta, a gente tem uma divergência bastante grande aí ainda na Série B entre termos gramados sintéticos e naturais, sim. Porque eu não sei quanto você está gastando aí, mas no máximo 2,5 milhões por ano entre trocar o gramado e manutenção é o que se gasta. Isso é dinheiro de cachaça no futebol, né? Pelo menos na Série A e na Série B. Não diria que é dinheiro de cachaça pro patamar da Série B, não, Fernando. Aí tem que entrar a CBF. Eu pago metade. Poderia ser um caminho deles quem entrarem tem 2 no nível bilhões da em caixa, padronização, 2,5 milhões em caixa. Para eles auxiliarem na gestão da padronização, talvez pudesse ser um caminho, mas a troca do gramado todos os anos, ela não é uma necessidade, tá? Acho que depende obviamente, se você tem shows e eventos acontecendo dentro do gramado, isso vai acelerar o desgaste, mas o investimento para a troca de um gramado natural, ele também não necessariamente é dessa magnitude que você colocou. A gente não está gastando algo nesse patamar, não. Eu me baseei pelo a informação que o responsável pelo gramado do Morumbi me passou. No máximo 50 mil reais mês e 1,5 milhão para trocar o tapete inteiro, né? Pelo menos a informação. É lógico que existem orçamentos
diferentes e tal, mas esse é um outro grande problema que a gente não consegue encarar no futebol brasileiro. Você tem estrangeiro no seu time? Temos alguns estrangeiros, sim, no nosso elenco. Pois é, e a gente tem visto aí um crescimento, veja bem, não é uma questão de reserva de mercado, mas é uma questão de custo. O futebol brasileiro, outro dia entrevistei o presidente do esporte, ele me disse, para eu pegar um reserva do Corinthians, ele quer ganhar 500 pau por mês. Eu vou no Peru, pego um cara mais ou menos igual a ele, eu pago 100. E a gente está criando um buraco no futebol brasileiro. Você olha a Itália aí, se bobear, vai para a terceira Copa do Mundo fora, né? Que está na repescagem para se classificar. Ficou fora das duas últimas. E a gente viu na década de 90 o campeonato italiano, que era o principal campeonato, a principal liga do planeta. Tinha jogo Milan e Roma que tinha um italiano em campo. Então era uma dificuldade. É lógico que eu estou, de repente, colocando mais tinta do que tem realmente na parede, mas eu estou pensando no futuro. Você vê com essa naturalidade ou você vê esse tipo de preocupação com essa quantidade de estrangeiros no futebol brasileiro? Eu não sei se a quantidade de estrangeiros no futebol na brasileiro Série A está beirando 20%. Sim, mas eu não sei se isso acaba tendo diretamente a ver com a situação da seleção, né? Por exemplo, renovação de jogadores, espaço que não é dado para molecada. Você, na sua operação da Esquadra Esportes, você faz parte do seu portfólio de lucro, revelar jogadores, vendê-los, negociá-los, né? Mas a gente tem aí uma diminuição de espaço, né, para os atletas da base. Perfeito. Com essa perspectiva, acho que tem algum impacto, mas eu acho que a performance, talvez, de seleção seja em olharmos para um trabalho um pouco mais contínuo de formação de base de jogadores. Porque a gente também vê, na contramão do que você falou, um pouco do porquê os estrangeiros têm algum espaço aqui, é porque os principais ativos brasileiros não estão no futebol brasileiro. E aí volta um pouco na questão da capacidade de gestão, onde você não tem como reter esses jogadores, porque os clubes não têm a mesma capacidade de receita ou a mesma disciplina orçamentária e administrativa para poder manter os investimentos ou até mesmo dificultar um pouco a saída. E não dificultar do ponto de vista de fazer jogo duro, mas valorizar. Sim, olha, eu vou segurar esse ativo, vou segurar esse ativo aqui para eu poder me beneficiar um pouco esportivamente dele e vender no momento onde isso é mais atrativo para mim. Então, os ativos, eu não conseguiria te confirmar que eles estão deixando de ser formados só porque a gente está tendo não, um pouco eles mais continuam sendo formados, talvez eles não estejam sendo aproveitados. Tem o espaço, porque tem jogador de formação tardia, tem jogador precoce, tem jogador que arrebenta na base, chega no profissional, some, tem cara que na base é mais ou menos, vai para o profissional, arrebenta, mas tudo isso está diretamente atrelado a você ter espaço, com uma regra, com 9 estrangeiros permitidos, tem clube que tem mais de 9, 11, 12 jogadores inscritos, a gente está limitando um espaço, né? 2 corpos não vão ocupar o mesmo lugar, né? Ao mesmo tempo. Não, perfeito, concordo. E acho que talvez entre também, isso vai acabar esbarrando também na discussão de calendário do futebol, porque você ter mais oportunidade para clubes menores para poder formar esses jogadores, dar esse espaço para jogadores, mas ao passo que as competições onde não tem os grandes clubes, elas acabam tendo orçamentos menores, porque, obviamente, quem atrai audiência, público e recursos são os clubes mais de maior torcida. Então, você tem que ter aí talvez esse mix de fomentar os clubes menores ou os clubes de formação de jogadores para que tenha a oportunidade desses jogadores com a boa gestão para que a formação ela tenha um pouco mais de tempo. E não adianta formar e não pôr para jogar. Aí é um contra-investimento. Você tem uma ideia, o Palmeiras, talvez eu erre no número,
mas ele tem, acho que, 120 jogadores espalhados pelo mundo que ele tem percentual ainda de negociação. Um 5%, outro 15%, percentual de formação, outro percentual de negócio. Então você vê que o próprio Palmeiras, que hoje é a grande base badalada, ela tem também essa dificuldade de encaixar seus próprios jogadores, mas não deixa de ser um negócio rentável. Armando, o que aconteceu nessa dificuldade para o início da Série B? O que está rolando? Esse calendário ele estava previsto desde o início, Fernando. Acho que a condução das conversas com a LFU, elas foram feitas direto pelo Belintani, mas o calendário ele era previsto para março desde o início. Mas se noticiou muito aí que estava com dificuldade econômica para a própria Série B acontecer, né? Teve a discussão sobre os custos logísticos e a distribuição de direitos de transmissão e a entrada ou não de determinados clubes dentro das uniões, né? Então, eu acho que eu não sei quanto que exatamente isso impactou no início. Acho que tiveram discussões, mas como eu falei, a meu ver, o calendário ele era março desde o início. Acho que por uma necessidade menor de parada durante a Copa, talvez por os clubes da Série B têm em grande maioria calendários mais enxutos do que os clubes da Série A, então tem menos competições internacionais para serem encaixadas aí que requeram um calendário mais extenso. Então eu confesso que eu não sei te confirmar se o atraso no início, que a meu ver de fato não é um atraso, porque desde que eu me recordo do início do calendário, ele era março. Então, não sei se tem a ver. Pois é, mas tem essa dificuldade aí de transmissão, aonde exibir. Um produto que não é exibido, ele vale menos, né? Com certeza, com certeza. Essa discussão ela tem que evoluir. É difícil até para o torcedor, muitas vezes, acompanhar e entender aonde que isso está sendo transmitido, né? O modelo do Atlético Paranaense, que ele tem a sua própria transmissão, é um caminho para a Série B? Eles mesmos negociam, eles vendem lá, você compra o streaming lá para ver o jogo, é um caminho? Os clubes têm essa maturidade para caminharem sozinhos com isso? Eu vejo o caminho, talvez, mais interessante como sendo o da Liga, e você negociar isso um pacotão, dentro de um bloco, com todo mundo. Um pacotão. Eu acho que todo mundo tende a se beneficiar mais do que você negociar isso individualmente. Acho que talvez é um movimento que o Atlético começou há bastante tempo. É um clube bem grande, com uma torcida relevante, e que talvez tenha disponibilidade para fazer todos os investimentos em tecnologia e controles e processos que são necessários para uma situação como essa, né? Não é algo tão simples e trivial. Acho que você se organizar junto com os demais clubes tem demonstrado, né? A gente viu os exemplos das ligas europeias, que isso elevou o patamar de receita de todo mundo. Então, acho que eu vejo com melhores olhos esse outro caminho. Para a gente encerrar, o futebol, ele tenta resgatar, ou pelo menos acho melhor conquistar uma áurea de credibilidade, de previsibilidade, que é que o mundo dos negócios exige. Segurança jurídica, segurança desportiva. O futebol já está pronto para captar investidores fora do futebol? A gente vê muitos fundos familiares, bancos de investimento, muita gente sondando o mundo do futebol, que não deixa de ser um grande negócio. A gente já está nesse patamar? Eu acho que clubes e clubes, Fernando. Acho que a gente vê exemplos, né? O São Paulo captou um fundo de investimento de direitos creditórios, já é um movimento de mercado de capitais. Acho que hoje um Flamengo, um Palmeiras, acho que teriam bastante condição de fazer captações desse tipo, mas eu acho que tem outros clubes que ainda não estão prontos. Talvez tenham um pouco de necessidade de avanço
regulatório para que seja uma questão mercadológica, mas eu acho que já tem clubes fazendo esse movimento e consequentemente, vai ser uma dinâmica que deve acontecer. Acho que se eu não achasse que há espaço para isso, eu não teria feito um movimento do mercado para o futebol, né? Acho que não foi pura e simplesmente paixão, mas eu acho que é um mercado interessante que tende a ter mais espaço conforme o desenvolvimento e a profissionalização dele avançam. Do ponto de vista do empresário, do gestor, futebol ainda não é uma oportunidade de negócio. Ele pede dinheiro para se manter vivo. Pode-se dizer isso? Eu acho que clubes e clubes, novamente. Acho que você tem, né? A gente tem uma gestão extremamente responsável no Londrina, onde a gente tem a expectativa de ter um resultado operacional positiva. Você tem necessidade de investimento em infraestrutura e de muitas vezes equalização de dívidas passadas que com o tempo você talvez consiga equalizar isso para um cenário onde você é um clube já com uma infraestrutura desenvolvida, onde você não tem rabichos do passado para carregar e, consequentemente, você fez uma gestão equilibrada que está permitindo que você tenha alguma previsibilidade de resultados. E isso é o que vai atrair investidores. É segurança jurídica, é transparência, é a previsibilidade de resultados. Tudo isso eu acho que é o que o mercado vai olhar antes de botar o dinheiro, investir, né, no né? futebol. Então, tem clubes que já estão nesse caminho, tem clubes que estão caminhando para isso. Pois é, os que estão no caminho e os que estão caminhando ainda não passam, na minha visão, posso estar enganado, a segurança que o mercado precisa, que o mercado econômico, investidor, financeiro necessita, é uma trilha que a gente tem que superar. Nós conversamos com Armando Shekerdemian, que é CEO da SAF do Londrina. Ele trouxe aí um panorama da Série B, um panorama do negócio futebol, da transformação que a gente vive. Agora vai depender de velocidade, credibilidade e também de união. Obrigado, viu, Armando? Um grande abraço para você, um bom final de semana. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter a oportunidade de voltar. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí, minha gente. Mundo dos Esportes volta já. Oi, Armando. Oi. Obrigado, viu? Espero que você tenha gostado da entrevista. Foi bem esclarecedora. Agradeço. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. Foi um prazer conhecer, né? A gente escuta e vê na televisão e agora está conversando. A gente até fica um pouco nervoso. Eu não sou do mundo do futebol, então espero que tenha corrido tudo bem aí. Foi bem, foi tranquilo. Legal. Então, foi perfeito, foi te esclarecedor, agradeço. Muito legal, cara. Que bom. É um outro lado do jogo, né? Que as pessoas não conhecem. Exato. E eu acho que é um movimento, de novo, Belintani é visionário, cara. Eu ia falar dele, ele tá na frente, ele tá também, tipo a esquadra, né? Tem no guarda-chuva dele vários clubes e tal. Exato. E você vê um movimento onde ele me trouxe para gerir o futebol, mas manteve uma liderança para gerir o futebol, né? Uma liderança técnica distinta da minha para gerir o futebol. Isso por si só já é muito vanguardista, né? Então acho que a gente tendo pessoas como essa, né? Ele passa a ser um exemplo da sua pergunta, né? Ele é uma pessoa que é do mercado, apesar de ter trabalhado no Bahia por um período, né, você ter sido presidente do Bahia por uma paixão, ter aprendido no futebol, ele ingressou como investidor. Então, sim, acho que espero que tenha mais o mercado, né? Ele viu o tamanho. Exato. O Real Madrid está virando SAF, lógico que de uma maneira diferente, vai vender uma parte do clube, vai continuar com a gestão, senão não vai fazer frente a esses fundos árabes que estão dominando o futebol europeu. Isso acho que tem muito a ver mesmo. Acho que tá no caminho. Legal. Obrigado, viu, Armando, pela gentileza. Obrigado. Até uma você. próxima oportunidade. Sucesso aí, pessoal de Londrina, tá?
Muito obrigado. Vai ser um prazer voltar a falar contigo. Muito obrigado pela atenção. Com licença. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço, boa noite.